Graça e paz. Eu sou o reverendo José Henrique e aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Onde está Deus nessa hora? Nosso sofrimento e a providência divina. Lição número 10. Por que sofrer é importante? Aprendemos quem somos, nossa realidade e a qualidade de nossa fé. Texto básico, Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Introdução. Muitos que sofrem se perguntam: por quê? A dúvida é tão profunda e a dor, às vezes, tão visceral, que pensamos não merecer o que passamos. Mais do que isso, muitos blasfemam e duvidam da ação de Deus em sua vida. O fato é que o ser humano não costuma lidar bem com os sofrimentos. Sempre achamos que não somos merecedores das dores. Nessas horas, pensamos que Deus deveria ser um evitador de sofrimentos. Alguém que existe para nos proteger de situações de dor e garantir que as lágrimas não cheguem aos nossos olhos. Para qualquer um com um mínimo de conhecimento sério da Bíblia, tudo isso é um absurdo embasado numa teologia humanista, bem antropocêntrica. Paulo, ao ensinar sobre a justificação pela fé, mostrou que nossa paz com o Senhor pode nos levar a aprender e a desenvolver aspectos importantes da fé, como perseverança, experiência e esperança. Uma visão de mundo que coloca Deus de um lado e o sofrimento de outro, no fundo, nega sua soberania e a utilidade do sofrimento na história da revelação e da redenção. Desse modo, é salutar que entendamos a importância do sofrimento. Se cremos num Deus soberano, que criou para uma razão todas as coisas, temos que confiar em sua infinita sabedoria e descansar no fato de que o sofrimento tem seu lugar. Por isso, vejamos algumas razões para que o sofrimento é importante. Tópico 1. O sofrimento nos dá uma clara noção de quem somos. Deus fez um alerta ao povo enquanto este estava no deserto. Vislumbrando o que estava por vir, avisou a Israel para que não se esquecesse de sua lei, quando estivesse desfrutando dos benefícios da terra prometida. Deuteronômios 8. É quando estamos bem, com uma vida repleta de prazeres e realizações, que costumamos renunciar à nossa fé e depositar nas coisas a nossa confiança, esperança e significado. A história de Israel é um exemplo disso. Quando estava no momento de prosperidade, com o território crescendo, a riqueza se acumulando e os corações cheios de alegria, Israel temeu que tudo isso
chamasse a atenção das outras nações. A fim de evitar invasões, buscou segurança na diplomacia, em vez de confiar no Senhor, fazendo acordos de paz, de mútuo apoio com as nações vizinhas. Israel buscou proximidade com quem não devia. Não demorou muito e começou a se familiarizar com os costumes, religiões e deuses dessas nações. Com a luxúria e a falta de sabedoria de Salomão, a infidelidade se instalou em Israel. Confira: 1 Reis 3:1, 2 Crônicas 9 e 1 Reis 11. Essa nação nunca mais foi a mesma, lutando por seu lugar no mundo até os nossos dias. Era a promessa do Senhor que a infidelidade levaria Israel a ser entregue nas mãos de seus adversários. Deuteronômios 28, 25 a 44. Por outro lado, o sofrimento decorrente do exílio obrigou Israel a olhar novamente para o Senhor, pelo menos o remanescente fiel. Confira 1 Reis 19. Quando falhou o plano de mútua cooperação com as outras nações, o povo teve de se lembrar daquele que o havia tirado do Egito e conduzido pelo deserto. Com todo esse sofrimento, o povo começou a entender melhor sua posição diante de Deus. Não era uma boa ideia ignorá-lo, menos ainda esquecer de quem nós somos. O fato foi que Israel aprendeu com o sofrimento duas coisas muito importantes. Não temos o controle de nossa vida e somos dependentes dele. Romanos 11. Não temos o controle de nossa vida. Apesar de todos os esforços, Israel não conseguiu evitar o sofrimento. Acordos, associações e aproximações não foram suficientes para evitar seu maior temor, a invasão. Confira Jeremias 2, 14 a 19. Ainda que as nações vizinhas tivessem mantido o acordo, Israel não contava com a vinda de uma nação distante, tão poderosa que nem a união de todos os seus aliados seria o bastante para detê-la. O maior aliado, o Egito, não foi em seu socorro. Isaías 31. Por mais que Israel, nesse ponto já dividido entre sul, Judá, e norte, Israel, tenha se empenhado, não pôde evitar a invasão. Todos os seus esforços foram insuficientes para afastar o sofrimento. Assim somos nós. Lutamos para não sofrer, mas no fim, sofremos. Não temos o controle de nossa vida e dispensar tanto empenho para se evitar algum temor geralmente nos conduz a outros sofrimentos, pois paramos de atentar para o que é mais importante: Deus. Não que nos esqueçamos dele de todo, afinal, confiamos que ele irá nos dar o que pedimos. Acreditamos que ele está aí para evitar que soframos e que o mal venha sobre nós. Assim, nos empenhamos em orações, correntes, medidas e desmedidas para afastarmos a possibilidade de que nossos temores se tornem realidade. Por fim, nos tornamos idólatras do sofrimento, dedicando nossa vida a evitá-lo.
tomamos medidas pecaminosas e acabamos por criar sofrimentos e tornar nossa vida um tormento. Essa realidade nos mostra que não temos o controle de nossa vida. Confira Tiago 4, 13 a 17. Sofrer nos ajuda, portanto, a sermos mais humildes. Quando sentimos dor, nós nos lembramos de nossa pequenez e de que nada está em nossas mãos, pois mesmo com todas as precauções tomadas, o sofrimento se faz presente em nosso dia a dia. Assim, percebemos que somos incapazes de nos manter sozinhos e que não podemos andar sem um apoio, algo ou alguém que nos conduza e nos sustente por esse mundo caído e cheio de dor. Assim, nos deparamos com a segunda realidade sobre nós mesmos, a qual o sofrimento nos ajuda a vislumbrar. Somos dependentes. Somos dependentes. Devido à nossa incapacidade de evitar o sofrimento, vai tomando conta aquela sensação de que estar sozinho não é uma boa ideia. Percebemos que nossa inteligência, nossas medidas e nosso empenho não são suficientes para nos manter nessa realidade tão dura. Sem demora, concluímos que precisamos de alguém. Precisamos de alguém que nos sustente, aconselhe, ore, ilumine, proteja, enfim. Ficar sozinho não é uma boa ideia. Quando estamos bem, dificilmente nos lembramos dessa realidade. Na verdade, nosso comportamento geralmente é o de nos sentirmos autossuficientes e capazes. Em nosso ego, alimentamos a sensação de que nada nos atingirá. Diante desse engano, é perceptível que o homem pecador deve sofrer, para não viver em sua ilusão, o que torna o sofrimento uma providência. Por isso Deus humilhou Israel e o fez cair do alto de sua confiança, entregando-o a uma situação tão dura, a ponto de os vivos escolherem a morte. Confira Jeremias 8, 1 a 3. Não é somente Deus quem nos apoia em meio ao sofrimento. Irmãos, família e amigos são importantes e nos servem de apoio. É claro que todos eles são usados pelo Senhor para nos ajudar, mas isso não os torna menos importante para nos mostrar o quanto somos dependentes. Quando esse fato se torna claro, nossa humildade é mais bem construída e nossa visão de nós mesmos é menos distorcida. Não temos o controle de nossa vida. Estamos nas mãos do Criador. Certamente que uma ajudinha não cai nada mal em tempos de aflição. Afinal, quem não precisa de ajuda? E nada melhor que o sofrimento para deixar isso bem claro. Tópico 2. O sofrimento nos faz enxergar a realidade. Outro papel que o sofrimento exerce em nossa vida é o de nos lembrar a realidade em que vivemos. Não sofrer é uma possibilidade remota em nosso mundo, e quando alcançada, na verdade, significa viver uma vida fora da realidade dura
em que o mundo se encontra. Assim, aqueles que não sofrem as mazelas desta vida vivem, literalmente, em um faz de conta. Eclesiastes 2. Sofrer nos ajuda a entender que a vida não é fácil, que as coisas não estão à nossa disposição, que as pessoas têm sua própria vida e que não somos os únicos com problemas. De fato, viver sem sofrimento é viver se enganando, pois o sofrimento está lá. Se não o vivemos é porque o ignoramos. Essa atitude é esperada de uma criança, que não pode suportar a falta de seu brinquedinho, o não do papai, ou até algo realmente sério. De pessoas adultas, esperamos que encarem os problemas e que já tenham aprendido que a vida não é fácil. O sofrimento, portanto, é um banho de realidade. Aliás, um banho necessário neste mundo caído e cheio de maldade. Não podemos andar como se os problemas não existissem. Eclesiastes lembra que há mais ganho em ir à casa onde há luto que há festa. Pois no luto se aprende a realidade da vida. Eclesiastes 7:2. Fugir da realidade do sofrimento pode nos conduzir a um mundo de ilusões. O problema não é tanto viver a ilusão, mas dar de cara com a realidade, pensando que a vida é um mar de rosas. Não é à toa que muitos blasfemam, se desesperam e até perdem a fé. Afinal, viviam num mundinho sem sofrimento. Quando isso se mostra uma falácia, a tendência é a desorientação, devido à falta de experiência de como lidar com o sofrimento e à falta de entendimento das verdades bíblicas. Sofrer, portanto, nos leva direto à realidade caída em que vivemos. Viver essa realidade, ainda que duro, é necessário. Viver em ilusões é contentar-se com mentiras e deturpar o papel de Deus em nossa vida, para que ele se encaixe nessa visão distorcida das coisas. A partir disso, vemos que o sofrimento também é importante para mostrar a qualidade da nossa fé. Tópico 3. O sofrimento nos mostra a qualidade de nossa fé. Na medida em que prosseguimos nesta lição, vemos diversas sinalizações da relação entre sofrimento e fé. De fato, não é difícil encontrar nas Escrituras exemplos de que a fé é avaliada por meio do sofrimento. Casos como o de Jó, Davi, Paulo e os irmãos da diáspora, mencionados em 1 Pedro, são evidências desse ponto. Em Hebreus 4, o escritor aborda a qualidade da fé do povo diante da entrada na terra prometida. As lutas que viriam pela presença de nações guerreiras na terra fizeram recuar um povo que já havia enfrentado 2 anos de caminhada no deserto. Nesse tempo, viu a mão poderosa de Deus tirando-o do Egito, sustentando-o pelo deserto, preservando sua vida. E mesmo assim, duvidou. Números 13 a 14. Em regra, os perigos e medos devem nos fazer recuar. São avisos que nos alertam sobre o perigo e a necessidade de preservarmos nosso bem-estar. Contudo, o
O povo não chegou àquele ponto por acaso, mas despertado pela promessa do Senhor, sustentado pelo poder de Deus e testemunhando os feitos divinos, que lhe dava respaldo para não temer situação alguma. Como afirmou o autor de Hebreus, também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Hebreus 4:2. Pedro contribui para o nosso entendimento. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. 1 Pedro 1, 6-8. Conclusão. Ao iniciarmos essa investigação sobre onde está Deus nessa hora, vimos, antes de tudo, que o sofrimento tem importância em nossa vida. Ainda veremos mais sobre sua importância na próxima lição e elaboraremos melhor muito do que aqui vimos. Por hoje, aprendemos que o sofrimento nos mostra quem somos, qual realidade vivemos e a qualidade de nossa fé. Aplicação. Peça a Deus sabedoria para aprender com o sofrimento. Estude a vida de mártires da igreja para ver o testemunho desses irmãos e como isso contribuiu para o crescimento e o fortalecimento da igreja. Que Deus te abençoe ricamente. Até a próxima. Um forte abraço. Fique na paz.